estava aberta. Aleluia, glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Hoje eu esqueci de ligar o celular aqui, irmãos. Deus abençoe a sua vida, paz do Senhor Jesus novamente, para você, querido irmão, querida irmã, ouvintes da Rádio Estúdio FM de Oeste, São Paulo, aqui quase na divisa com Minas Gerais. Estamos firmes e fortes na presença do nosso Deus, que tudo faz, que tudo opera em nosso favor e que até aqui tem nos ajudado. Que a paz gloriosa e bendita de Jesus esteja conosco durante essa programação e em todo o tempo, né? Que ela venha reinar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, que Ele venha se manifestar nessa palavra mais uma vez aqui neste lugar, e que essa palavra venha falar conosco, né? E quando o Senhor envia uma palavra, ela tem um endereço certo. É o meu coração, é o teu coração. Para que ela frutifique em nós, para que ela faça uma obra na nossa vida, para que ela traga uma resposta daquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Creia nisso, que você será ricamente abençoado pela palavra em nome de Jesus. Não é por mim, mas é pelo Deus que opera, pela sua palavra. Aleluia, glórias a Jesus. Então oremos. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Glorificamos e exaltamos o teu nome, que é santo, poderoso, eterno, justo e verdadeiro sobre nós. Te adoramos neste lugar, Senhor. Invocamos aqui a tua presença, porque sem ela nós nada podemos fazer. Ser conosco mais uma vez, traz aqui a tua bênção, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Usa minha vida como um canal de bênção, Pai, para levar essa palavra para o seu povo. Usa a vida da Ritinha que está aqui comigo, Senhor. Eu te agradeço pela vida dela, por essa companheira, em nome de Jesus. Abençoa-nos, abençoa todo o seu povo sobre a face da terra. Senhor, abre portas que precisam ser abertas para esse povo, portas de emprego. Eu não sei, mas tu conheces até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A nossa vida está diante de ti e o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Pai, opera, eu te peço, opera na vida desse povo. Traz aquilo que eles precisam, a bênção que essa mãe está precisando, a bênção que esse filho está precisando, que esse marido, que esse avô, que essa avó. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua presença. Nos proteja de todas as astutas ciladas do adversário. A tua palavra nos garante que se por um caminho ele veio, por 7 ele vai bater em retirada. Em nome de Jesus. Porque naqueles que são seus, o maligno não toca. Aleluia. E também está escrito, e nós cremos nessa verdade, que o Senhor se manifestou, Jesus. O Senhor se manifestou nessa terra para desfazer todas as obras do adversário, todas as obras do mal que o inimigo das nossas almas tem feito. O Senhor desfaz todas elas no poder e na autoridade do seu nome, porque foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade. Em nome de Jesus nós cremos nisso e repreendemos todo o mal contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã e em todo o tempo. E nos faça prosperar, Senhor, na nossa vida, em todas as áreas dela. Na área amorosa, afetiva, financeira, na área de trabalho, na área familiar, na área de relacionamentos, de amigos, todas as áreas, Pai. Que seja a tua mão sobre nós e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Ô, minha irmã Gilmara, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Como é que você tá? Em nome de Jesus. Eu mandei um recado para você no Facebook, você viu? Eu até esqueci de olhar, mas eu mandei lá, tá? Porque você foi usada por Deus muito para falar comigo naquele dia que você esteve aqui em Oroeste. Amém? Deus abençoe. Mandei para você uma mensagem lá. Deus abençoe. Então, queridos, aleluia. Hoje nós vamos falar, conforme a nossa querida Verinha deu a dica para nós, né, na segunda-feira passada, sobre Joquebede. Uma história maravilhosa que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Pai Senhor, Rosângela, Deus abençoe. Que conta, irmãos, a história de Joquebede,
uma mãe que ouviu a voz do Senhor e teve grande vitória, e ela conseguiu conceber um sonho, um projeto de Deus. Aleluia! E eu estou aqui hoje para falar para mim e para você que tem um projeto de Deus na nossa vida e o inimigo vai lutar para tirar, para que ele morra. Mas o Senhor está dizendo para nós, mulheres e homens também, que se você proteger esse projeto, ele vai nascer e ele vai te honrar em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Então vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Ou seja, os dois eram da tribo de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Aleluia. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia, paz do Senhor, querida Vera, Deus abençoe. O Marcos de Aguiar também está aqui. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos vendo a história de uma mulher escrava no Egito. Porque depois que o faraó, que era amigo de José, morreu, vieram outros faraós que não conheciam mais a família de José, que não se lembravam mais daquele compromisso que eles tinham com José, que foi aquele que salvou o Egito da fome, né? Eles tinham essa dívida de gratidão com José e toda a sua família. Porém, o tempo passou, outros faraós vieram sobre o Egito e eles não conheciam mais, não queriam mais saber de honrar José por causa da história que ele salvou o Egito na época da fome, né? E aí também tinha um outro problema que estava assustando o povo do Egito. Qual era o problema? O problema é que o povo de Israel dentro do Egito estava se multiplicando demais. Porque Deus multiplica o seu povo. Deus multiplica a sua herança sobre a terra. Deus é um Deus de multiplicação. Aleluia! Já vai pegando aí a palavra. Deus é um Deus de multiplicação. E o povo de Israel dentro do Egito estava se multiplicando muito. Embora eles fossem agora escravos. Eles não eram mais os amigos de Faraó por conta do que tinha com José. Eles eram agora escravos no Egito. Mas mesmo assim, eles se multiplicavam. E o Egito assolava os escravos. Mandava cada vez mais trabalho para ver se eles enfraqueciam. Mas a mão do Senhor, quando está sobre alguém, ela pode estar na escravidão, ela tem força. Aleluia! Glórias a Jesus. Quando a mão do Senhor está sobre o seu povo, está sobre a sua igreja, ela pode estar na escravidão, porém, ela é forte. Aleluia! E este povo era forte no Egito. Eles se multiplicavam. E o povo do Egito, os faraós, né, os governantes do Egito pensavam: eles vão crescer tanto que daqui a pouco eles vão nos dominar. Se por um acaso vier um outro povo sobre nós e eles se juntam com esse povo, eles vão se juntar com outro povo e vai nos dominar. É melhor destruir esse povo. A outra Gilmara, minha querida, Deus abençoe, Gilmarinha, Deus abençoe, amadinha, minha irmã abençoada.
Então eles falaram assim, não, nós temos que destruir, né? A ideia de Satanás na mente dos faraós do Egito era destrua este povo, porque este povo vai te dominar. Então, eles mandaram aumentar as cargas de trabalho sobre os homens. Não adiantou. Aí depois o faraó teve uma ideia do cão, né? Qual foi a ideia do cão que ele teve? Ele pensou, mande matar os bebês quando nascerem. Aleluia! Quando nascerem homens, vocês matem. Se for mulher, deixa viver. Mas se for homem, matem. Essa foi a ideia que Faraó deu, a ordem que Faraó deu. Mas lá dentro do Egito tinham duas parteiras que não tinham coragem de matar. E elas inventaram uma mentira para Faraó. Falou assim, é que quando a gente chega lá, as mulheres são fortes. Elas não são molengas como as nossas mulheres. Quando nós chegamos lá, elas já pariram. Elas já tiveram seus filhos. Não dá mais tempo de matar. Aleluia, Marilza. Glórias a Jesus, amadinho. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Silvia também. Deus abençoe vocês, queridas. Em nome de Jesus. Então, amados, aí o faraó dá esta ordem. É para matar. Se for homem, é para matar. Porém, a Joquebede foi e engravidou, conforme a história que eu li aqui no capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Eles se juntaram, se casaram. Eles tiveram a Miriam, depois eles tiveram o Arão, que eram os irmãos de Moisés. Na época da ordem, já tinham nascido esses dois filhos. Aí deu essa ordem para matar e a Joquebede engravidou de novo. Certamente, eu acredito que naquela época, muitas mulheres abortaram, com medo de terem seus filhos mortos por Faraó, com medo de ver seus filhos jogados no rio. Elas com certeza abortaram. E talvez também não foram poucas as pessoas que chegaram para Joquebede e disseram, você tá louca? Você não sabe se essa criança vai ser homem ou mulher? Aborte essa criança, você vai perder se for homem. Você vai ver seu filho morrer depois de nascido. Mas ela não deu ouvidos. E ela também não teve medo da ordem de Faraó, movido por Satanás. Movido por Satanás, movido pelo espírito do anticristo. Que todo mundo que defende essa prática é movido pelo espírito do anticristo. Porque ele quer impedir o rei eterno de nascer. Ele sabia que haveria um libertador para o povo de Israel no Egito. E ele queria impedir isso aí. Mas como Deus não tem como impedir o agir de Deus, não tem como impedir o Deus de fazer aquilo que ele tem que fazer. A Joquebede, Deus achou graça nela para ter esse filho, porque Deus sabia que ela não desistiria, que ela daria um jeito de proteger a criança. Por que Joquebede? Eles já estavam lá no Egito há muitos, tem gente que fala que era 200 e poucos anos de escravidão, outros dão um tempo maior. Eu acredito que seja os 200 e pouco que o pessoal fala, porque no começo não era escravo, depois que eles se tornaram escravos, né? Eles ficaram 430 anos no Egito, mas não foi todo esse tempo de escravidão. Deus é fiel e justo, né, Marilza? Louvado seja Deus. Quando Deus acha graça em você, quando Deus olha para você e fala, esta pessoa aqui vai cumprir o meu propósito, aleluia! Ele vai te dar estratégias para vencer o propósito. Aleluia! Mas se Deus olha para você e vê que você é uma pessoa fraca, ele não vai confiar em você, para você, uma missão tão grande. Mas o fato é, se Deus olhou para mim, se Deus olhou para você e achou graça em nós, e viu que nós somos capazes de levar adiante o projeto que ele tem para as nossas vidas, para influenciar outras vidas, creia que Deus será contigo, ele te dará estratégias e você vai vencer.
Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Não é, Vera? Oh, aleluia. Olha, Deus está me falando um trem aqui. Vera, nós precisamos conversar. Aleluia, glórias a Jesus. Se Deus viu graça e quer entregar um projeto na mão da pessoa, se essa pessoa permanecer fiel, permanecer crendo que Ele é capaz de dar o projeto, de fazer vingar esse projeto, de dar vida para esse projeto, Deus vai te dar estratégia, vai te dar graça, vai te dar força para que esse projeto vingue na sua mão. Aleluia! Glórias a Jesus! Louvado seja Deus! Pega essa palavra, porque ela é de Deus. Eu estou arrepiada aqui de falar. Aleluia! Glória, glória, glória. Então, Joquebede não teve medo do decreto do faraó. Ela fazia já muito tempo que eles estavam no Egito. Muitos anos. Quase 400 anos já. E ela sabia, não tinha um livro, não tinha Bíblia para eles lerem, irmãos, nesse tempo. Não tinha igreja para eles congregarem, porque isso foi antes, aleluia, antes de Moisés escrever a lei. Eles só tinham memórias daquilo que Abraão, Isaac e Jacó contavam para eles. Que Deus é fiel, e que ele levantará um libertador para o povo, e que eles tinham uma promessa de libertação do Egito, porque Deus tinha falado para Abraão. E eles também conheciam uma história do dilúvio, como foi que Deus salvou Noé e sua família do dilúvio dentro de uma arca betumada, com betume e piche. E Miriam, ela não estava nem congregando, porque não tinha como congregar, naquele tempo não tinha. Ela também não tinha uma Bíblia para ficar lendo. Ai, o que é que Deus vai falar comigo esta manhã e abrir a Bíblia? Não! Olha a fé que esse povo tinha que ter. Olha a fé que essa mulher tinha que ter. De ouvir falar dos seus antepassados sobre o Deus eterno. Sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ela cria naquilo que ela ouvia, que era transmitido de geração a geração. Ela sentia no seu coração que o Deus eterno, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, entraria com providência na vida dela. Por isso, ela teve o menino, ela escondeu o menino até quando ela pôde esconder. Porém, na hora que ela teve que liberar, ela lembrou-se do dilúvio. Ela só pode ter lembrado do dilúvio, gente. Ela só pode ter lembrado do dilúvio para ter feito essa arca e colocado esse menino dentro. Aleluia! Glórias a Deus. Você crê que o nosso Deus ainda é o mesmo Deus? E que Ele não mudou? E que Ele continua fazendo as suas maravilhas? E Ele continua dando vida para os seus propósitos sobre a terra? Que Deus ache graça em mim e em você, que me ouve, que me assiste agora, nesta manhã, e que vai me ver depois pelas redes sociais aí. Que você, aleluia, você seja essa pessoa que Deus achou graça, porque vai desenvolver um propósito grande na tua vida. Aleluia! E tem muita gente que esfriou. Aleluia! Verdade, irmã Gilmar. Isso que eu ia falar, acabei esquecendo, meu anjo do céu, que você está aqui para me ajudar. Hoje nós temos Bíblia para ler, nós temos igrejas para congregar, e a nossa fé não é de Joquebede. Joquebede não tinha Bíblia para ler, Joquebede não tinha igreja para congregar. Ela só tinha uma lembrança de um Deus que contaram para ela, que era o Deus daquele povo, e que ele tinha salvado o povo lá no dilúvio, tinha salvado a família de Noé. E que ela também sabia que tinha um dia ia acabar aquela opressão. Portanto, ela não temeu, ela creu na promessa, ela creu em Deus. E ela deve ter lembrado da história da arca de Noé, porque ela fez essa arca e colocou um menino dentro. Aleluia! Outra palavra que Deus fala para eu liberar aqui para você nessa manhã: libere. Tem muita gente que não recebe bênçãos, tem muita gente que está com a bênção retida, porque ela não consegue liberar. Quando Joquebede fez a arquinha e colocou Moisés dentro, Moisés era dela, ela estava cuidando lá. Ela teve que liberar Moisés no rio. Se você não tem a capacidade de liberar aquilo que você está aprendendo, a bênção não chega, meu irmão. A bênção não chega. Você precisa confiar em Deus e deixar ir. Porque se for teu, vai voltar.
Assim como Moisés voltou para ela no mesmo dia. E aí ela ainda foi ganhar um salário da filha do faraó para cuidar do seu próprio filho. Mas ela teve que confiar e soltar o Moisés do rio. Se você está aprendendo, achando que é na tua mão que está seguro as coisas, você está enganado. Ou você solta na mão do Senhor, ou você vai perder as bênçãos, ricas bênçãos que Deus pode enviar para você. Confia no Senhor e solte esse Moisés do rio. Aleluia! A fé tem que ser igual do grão de mostarda, né, Gilmara? Tá certo? Aleluia! O grão de mostarda, a mostarda é aquela plantinha, eu já falei aqui, que ela sobrevive, que ela rompe as pedras. É uma plantinha que dá no meio das pedras. Então, quando Jesus falou, a sua fé tem que romper, igual um grão de mostarda, tem que romper as pedras, tem que ter fé para fazer, viver isso aí. Amém? Glórias a Jesus. Então, querido, solte esse Moisés no rio pela fé no Senhor. Eu não sei o que é, mas Deus está mandando falar. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está segurando e não tem fé para soltar. Porque você pensa que é você que vai cuidar melhor disso aí. E não é você que vai cuidar melhor disso aí. Quem vai cuidar melhor do seu sonho, do seu projeto, quem vai cuidar melhor dos seus filhos, aleluia, é o Senhor, não é você. Aleluia, creia que Deus é fiel. É o Senhor que cuida melhor. Então solte, entregue para Ele. Não segure aquilo que você não tem força para segurar. Não queira cuidar daquilo que você não tem condições de cuidar. Quem tem condições de cuidar, de salvar, de proteger, de guiar, de transformar, é Jesus. Aleluia! Então, Deus está mandando hoje, libera esse negócio. Libera, porque quando você liberar, a bênção vai ser dobrada. Aleluia, a bênção vai ser dobrada. Glórias a Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, ela teve essa fé, ela deve ter lembrado dessa história e foi lá com a fé dela e soltou o menino no rio. Aí, Miriam, eu acho que Miriam aqui, ela tem a função do Espírito Santo. Então, solte o que você tiver que soltar, porque o Espírito Santo está conduzindo. O Espírito Santo está olhando. Aí, nessa mesma hora, tudo por providência divina, óbvio, a filha do faraó, que mandou dar a ordem para matar o menino. Olha só que coisa louca. Quem era a filha do faraó? A filha do faraó que tinha dado a ordem para matar os meninos. Pois é, ela mesma desceu neste horário para tomar banho no rio com as suas filhas, com as suas empregadas lá, né? Olha só que interessante. E voltando aqui, acabei de ler a palavra que era para eu falar. E outra coisa, o Moisés e a mulher concebeu, olha que versículo 2, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, amados, Jesus falou comigo, falou assim, tudo que é meu é lindo, tudo que é meu é lindo, todos os sonhos, todos os projetos que eu dou, é lindo, portanto, cuide bem. Seus filhos, cuide bem, teus sonhos, cuide bem, porque é tudo lindo que vem do Senhor. E a Miriam viu isso. Ela viu que Moisés era o quê? Lindo. É lindo o projeto que Deus tem para você. É lindo. É lindo. Então valorize. Cuide bem. Esconda. Esconda. E na hora que for preciso, solte também. Porque Deus vai cuidar. Olha quanta mensagem maravilhosa aqui. Aleluia. Mas vamos para frente. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com betume, piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos na margem do rio. E a sua irmã ficou de longe, né? O Espírito Santo, ela teve a coragem para soltar, e o Espírito Santo que faz aqui na menina, né? Na Miriam. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela quem que viu? A moça, não eram as meninas que estavam passeando. Você viu que eu sempre li isso aqui, eu entendi, parecia que eram as moças que tinham visto. Não, foi a própria princesa que viu. Então, tinha várias pessoas ali, mas o projeto era com a filha do faraó. Não foram as moças dela que viram, foi ela mesma que viu.
Depois ela mandou as moças pegarem, mas foi ela, porque o projeto de Deus não erra endereço. O projeto de Deus era com a filha de Faraó, então foi com ela que Deus tratou. Foi ela que Deus enviou e foi ela que viu. Não foram as outras, porque Deus não erra endereço. Se é com você o negócio, é com você. Deus não vai fazer com o outro. Deus não vai. É com você. Aleluia. Deus vai usar alguém para te ajudar. De novo essa palavra, né? Semana passada eu estava falando do Ciro, que Deus levantou para ajudar o povo dele. Agora, de novo, Deus levantou uma rainha no Egito. A filha do faraó que deu a ordem para matar o povo. Ela foi levantada por Deus para proteger Moisés. Porque Deus usa quem for preciso for para te ajudar. Para te ajudar. E Deus continua dizendo que está levantando alguém para te ajudar. Aleluia. E a filha de Faraó desceu a lavar-se e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de íntima compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ela viu. E quem foi que abriu a arca com esse tesouro que estava dentro? A própria filha de Faraó. Muito forte, né, Vera? Muito forte essa palavra. Então, irmãos, Deus tinha um projeto para salvar Moisés e ele ia usar a filha do Faraó. E ele usou. Então foi ela que viu e ela que abriu a arca. Oh, glórias a Jesus. Pode ser que tenha um tesouro que é outra pessoa que vai te ajudar a cuidar desse tesouro. Então, confia no Senhor. Às vezes é gente que a gente jamais pensa que vai entrar na nossa vida para nos ajudar. Mas você não duvide que Deus pode usar qualquer um para te ajudar. Não é só quem está dentro da igreja. Não, Deus pode usar uma pessoa de fora. E você entenda a hora que o Senhor estiver levantando alguém de fora da parentela, de fora da igreja, da congregação, para te ajudar. E Deus vai fazer isso na nossa vida, como Ele sempre fez. Aleluia, toma posse, ô Vera, porque Deus pode levantar alguém para te ajudar sim, amadinha. Glórias a Deus. E aí ela abriu a arca. Quando ela viu o menino, o que era o menino? De novo, ele era lindo. Aleluia! Quem é que não se rende diante da beleza do tesouro que nós temos em Deus? Quem é que não se rende? Até a filha de Faraó se rende. Porque Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Você está entendendo? Assim como Miriam viu que ele era lindo, aí a filha de Faraó também viu e teve compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. E ela teve compaixão. Gente, compaixão é uma coisa que só uma pessoa muito boa tem, né? E Deus levanta a filha de Faraó, uma idólatra, que estava lá orando aos seus deuses. Mas ela teve compaixão. Não duvide da ajuda que Deus vai te enviar. De alguém que você nem pensa. Mas Deus vai te ajudar. Amém? E aí ela viu aquele menino lindo, teve compaixão e falou. E aí a Miriam, né, já correu e já falou para ela: a senhora não quer que eu chame alguém para te ajudar? Para dar leite para ele? Porque ele estava chorando, né? Dentro da cestinha. Aí a princesa fala assim: sim, eu quero, vai lá. Aí a menina foi e buscou a própria mãe do Moisés para dar leite para Moisés. Aí ela ficou cuidando do próprio filho e a filha do faraó ainda fala assim para ela: eu vou te dar um salário para você cuidar dele para mim. Oh, glória a Deus! Louvado seja Jesus! Olha o que Deus faz. Quando Ele encontra uma pessoa que acredita na promessa, que acredita que não está só, e que Deus vai guardar o seu sonho, o seu projeto, o seu filho. Deus fez com que essa moça, a princesa lá do Egito, pagasse um salário para aquela hebreia escrava, que escravo não ganha salário, né, irmãos? Escravo só trabalha para comer. Mas agora ela ia ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Por que aconteceu isso? Porque ela acreditou, porque ela soltou aquilo que Deus tinha dado para ela, confiando no rio, esperando na promessa, esperando naquilo que Deus podia falar. Deus usa as pessoas, mas tem muito que ver o seu
fim, mas quando esta... Ninguém faz o mal. Exatamente, Gilmara. Deus usa quem Ele quer. É assim mesmo, Deus faz as pessoas que não são ser real. Aleluia, porque não está escrito, foi Paulo que falou, né? Que é para confundir mesmo que Deus faz isso. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele usa aquele que não é para confundir os que é. Porque Deus confunde. E nós não podemos limitar o nosso Deus dentro da nossa caixinha, né, Ritinha? Nós não podemos limitar Deus dentro da nossa caixinha. Não, Deus é maior. Deus é maior que a nossa caixa. Aleluia. E Ele pode fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. Usar quem Ele quiser. Deus faz coisas que não são confundidas que são. E foi isso exatamente que Ele fez. Ele usou, gente, pelo amor de Deus, entenda. Ela era filha do faraó que deu a ordem para matar os hebreus. E ela foi lá e pegou o menino hebreu. Não era para ela, não era segredo que ele era um hebreu. Não era segredo. Ela sabia que ele era um hebreu e tinha uma ordem do pai dela para matar. Mas ela falou assim, não, vou criar. Agora, qual foi a confusão que ela arrumou no Palácio Real? Também não sei. O que eu sei é que Deus moveu o coração dessa moça para cuidar de Moisés. Porque Deus precisava usar Moisés para quê? Para libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus achou em Joquebede uma mulher que fosse capaz de gerar isso que Deus precisava na terra. E eu quero crer, meus amados, e as minhas irmãs que estão aqui comigo, né? Que Deus está olhando para nós, está vendo em nós uma mulher capaz de gerar aquilo que Ele precisa na terra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, bendito é o nome de Jesus! Estamos aqui. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim uma Joquebede. Aleluia! Quando Jesus foi nascer, o que foi que aconteceu? Deus achou graça em quem? Em Maria, que também teve que passar por um processo enorme, porque nem casada ela era e essa mulher se viu grávida. E aí ela teve que confiar. Maria também teve que confiar. Para que nascesse quem? Jesus, o nosso verdadeiro Moisés, né? Até Moisés falou para o povo deles, ó, eu não sou tudo que vocês pensam não, mas haverá um. Deus vai levantar um dentre vocês que vocês vão ouvir. Que era, e Moisés estava se referindo a Cristo. E quando chegou na época de Jesus nascer, foi a mesma coisa, o mesmo ataque do inferno, a mesma fé que a mulher teve que ter. Como Maria teve que ter essa fé. Que José não ia deixá-la e que ela não seria... Conta a história que ela foi. A vida inteira desconfiaram dela. Que aquele filho não era de José. Mas ela manteve a fé no Senhor. E teve seu filho, e teve o Salvador. Então Deus está procurando pessoas na terra, tanto homens quanto mulheres, que possam gerar esses projetos que Deus tem na terra. E nós estamos nos últimos dias, queridos, e Deus está procurando pessoas que Ele possa usar para gerar projetos dele nesta terra, gerar filhos para Ele nesta terra. Aleluia! Glórias a Deus! E toda vez que Deus tem um projeto bem grande, vem esses empecilhos do inferno. Manda matar as crianças, né? Se a mulher não tiver muita fé, ela vai abortar. Acredito que muitas amigas, parentes, né, de Joquebede, tiveram medo e abortaram seus filhos, com medo de ter que entregar para a morte seu filho se fosse homem. Quantas não podem ter feito isso? Muitas, muitas. Mas Joquebede creu num Deus que é invisível, mas é real. No Deus que ela ouviu falar de Abraão, Isaque e Jacó. No Deus que levou eles para o Egito. E no Deus que tinha uma promessa de tirá-los do Egito. E ela creu. E ela não se rendeu às notícias de Faraó. Então não se renda. O diabo está falando alguma coisa, mas a palavra de Deus é vitória. O diabo está falando que é derrota, mas a palavra de Deus é vida. Creia. Seja uma Joquebede desses dias. E alimente e faça crescer o projeto que Deus tem para a tua vida. Não abandone. Não aborte. Tenha fé. E aquilo que você não pode mais segurar, entrega para Deus. Ele vai devolver para você 1000 vezes mais.
Porque Joquebede entregou Moisés dela lá no rio, e Moisés voltou para ela, e ela ainda recebendo salário para cuidar de Moisés. Olha o que é que Deus faz na vida daqueles que creem. Então se prepare para viver milagres de Deus. Se prepare, mas você precisa, vai cair milagre do céu assim na tua cabeça? Não, você vai ter que dar os seus passos de fé. Vai ter que acreditar no impossível. Vai ter que acreditar no Deus que faz. Vai ter que se soltar. Vai ter que se soltar, gente. Quando a Joquebede soltou esse barquinho lá, essa arquinha lá no rio, ela teve que abrir mão do que ela amava, porque era o filho dela. Ele já estava com 3 meses. Você imagina, você pegar seu filho lindo de 3 meses e entregar no rio. Mas crendo que Deus haveria de fazer algum milagre. E ele fez, porque ela creu. Porque ela não deu ouvidos a Satanás. Creia nisso. Joquebede é uma mulher para nós nos inspirarmos, né? E Deus entrar com vitória, entrar com providência na nossa vida. E Deus, é sempre assim que Deus faz. É no pior momento. O momento que a Joquebede estava vivendo ali no Egito, era momento de escravidão. Mas Deus estava preparando a salvação. No meio do tempo de escravidão, Deus já estava lá na frente preparando o libertador. Então, não se deixe levar pela sua condição de hoje. O seu amanhã é diferente. Deus já está usando esse hoje para que o amanhã seja melhor. Foi no meio da escravidão, da opressão do Egito. Foi no meio disso, de uma ordem de Faraó, que era para matar os meninos. Foi nesse tempo que Deus gerou Moisés para libertar o povo. Então, tem o tempo certo de Deus. Tem a hora certa de Deus trabalhar. Depois Moisés ainda foi com 80 anos que ele volta para o Egito para libertar o povo. Então as coisas não são assim, ó, em passe de mágica, porque Deus não é mágico. Deus é Deus. Deus não é mágico. Às vezes ele faz algumas coisas instantâneas, uma cura de uma enfermidade e tal. Mas em geral os processos, eles são lentos e demorados. Porque durante esse processo, nós somos aprimorados na fé. Nós somos aprimorados na fé. 80 anos depois que Moisés veio libertar. Mas Deus já estava trabalhando aqui, no meio dessa opressão, a libertação 80 anos depois. Né? Então você tem que acreditar. Tem uma promessa? Tem. Jesus vai voltar. Essa é a maior promessa de todas. Então, se prepare. Se prepare. Creia nela. Tem promessas particulares de Deus para a tua vida? Creia na promessa que Deus fez. Foi de Deus a promessa? Então creia, vai acontecer em nome de Jesus, né? Mas desapegue daquilo que você não pode mais segurar e creia no agir de Deus sobre a tua vida, né? Outra coisa também, que às vezes Deus nos esconde para nos proteger, né? Nem sempre nós podemos estar em evidência. Às vezes há momentos de ficar dentro da arquinha, escondidinha ali, ó. Até que o agir de Deus venha, Deus usando alguém para nos ajudar. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado por essa palavra no dia de hoje e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, te ensine, né, sobre o que verdadeiramente o Senhor queria falar através dessa palavra na tua vida e que você seja uma pessoa que tenha mais fé, né? Fala, Senhor, eu quero acreditar. Mas, ó, a mensagem de hoje é essa. Solte aquilo que você não está podendo mais segurar. E não tenha medo, que vai retornar para você. Porque o que é teu volta, viu? O que é teu volta. Fique tranquilo. Aleluia. Apenas creia em Deus e libera. Libera, né, Ritinha? Libera que Deus trabalha e depois volta para você. Não tem coisa pior na nossa vida que a gente ficar segurando algo que não é para nós segurarmos mais. E a gente não dá conta, e a gente se estrepa, e a gente pensa que é com a nossa força, com o nosso braço, e quer segurar. Não, sem mim não tem jeito. Aí a gente fala aquilo que Jesus falou, né? Sem mim nada podereis fazer, é comigo. Não! Libera. Libera que vai voltar para você no tempo certo. Aqui no caso de Miriam foi no mesmo dia, né? Mas pode ser que para você demore um pouco, não tem problema. O importante é que tem uma Miriam cuidando, assessorando, né? E cuidando do seu sonho, né? O Espírito Santo vai estar sempre conosco, sempre cuidando de tudo aquilo que é nosso. Acredite nisso. E não se esqueça, seus filhos, os meus, são projetos de Deus, que Deus nos deu para cuidar. Então, faça aí a sua arquinha,
com muita oração, com muita palavra, com jejum, para cuidar do seu Moisés, dos seus filhos também. É necessário isso. E outra, aí eu ia até esquecendo de falar. Anos depois, Moisés foi criado, aí quando ele estava com 12 anos, ele foi entregue. Tem gente que fala que é menos, tem gente que fala que é mais. Então, chegou a idade do desmame, a Miriam entregou para a filha do faraó, e ele foi levado para o palácio, foi criado lá com toda a pompa e circunstância de um palácio real, né? Conheceu todas as ciências do Egito, ele estudou e tudo mais. Tudo aquilo que uma vida real proporciona, Moisés teve. Só que, durante o tempo da amamentação, que Moisés ficou ali com a mãe dele, com a Joquebede, Joquebede ensinou valores para Moisés. Ensinou valores. E quando ele teve que escolher, a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus está escrito, né, como testemunho de fé, Moisés não quis ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele quis a identidade dele de hebreu. Por quê? Porque a Joquebede ensinou para Moisés valores que lá na frente Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia que ele era, e ele não se vendeu para o poderio do Egito. Não. Ele quis ser, ele quis a identidade verdadeira dele, que era ser um hebreu. E ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele renunciou. Por causa dos valores que ela ensinou quando ele era pequeno, que Deus preparou tudo para que a base dele fosse bem formada. Porque depois Salomão vai escrever, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, não se desviará dele. Plante a palavra, prepare aí a sua arquinha da sua família, dos seus filhos, que na hora certa ele vai se lembrar de quem ele é. Quem eu sou? Eu sou um hebreu. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. E vai recusar todas as coisas do Egito. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Aleluia. Que o Deus de Joquebede esteja conosco e nos ensine esta fé. E nos ensine a instruir os nossos filhos para que eles nunca neguem quem eles são. Eles são do céu. Eles são filhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto dele e te dê a paz. Shalom, shalom, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estamos aqui de volta em nome de Jesus. Aleluia, paz do Senhor. Fiquem com Deus, queridos. Amém. Até